Agora eu quero que você me fale qual é a planta clássica para cultivar na sala, né, dentro de casa, que eu não tenho aqui na minha casa ainda. Rhapis, ou popularmente Raffia. Essa é a clássica, né, o clássico dos clássicos para ambiente interno, uma planta linda, de fácil cultivo, que ela dá esse volume. Eu já achei o espaço ali, mas o que eu quero dividir com você são os detalhes da montagem de um vaso lindo com rafos para colocar na sua sala. E algumas coisas que são muito importantes nesse processo para dar vida longa para o vaso e deixar a sua sala linda e limpa. Eu sou Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de coquedama e de jardinagem online. Por que eu achei importante fazer esse vídeo agora? Muita gente vai querer deixar a casa mais bonita para as festas de final de ano, para as férias, e eu fiz uma entrega esses dias de terra e de rafes para uma cliente que tinha um vaso de cimento sem furo, o dela. O nosso, além de ser de polietileno, aquele plástico que resiste ao sol e à chuva, é muito, muito importante que ele tenha o furo. O que a cliente me falou? Que ela não ia nem fazer o furo no vaso de cimento para evitar molhar a sala. Mas pensa comigo, cada vez que vai colocando água, se ele for acumulando aqui no fundo, não tiver para onde escorrer, nesse vaso de polietileno, a água ficaria presa. No vaso de cimento, devagarzinho, ela vai conseguir passar. Então, foi uma ideia nada boa. Eu disse para ela, mas ela ainda assim falou que ia manter a opinião e não ia fazer o furo no vaso. Eu, se fosse você, optaria sempre por fazer o furo. Para a nossa camada de drenagem, já que a gente quer um material leve, vou usar argila expandida. Você já sabe que pode fazer com vários materiais, mas eu vou usar argila porque você já viu que tem o suporte aqui embaixo para movimentar o vaso com facilidade. Aqui na sala ele vai ficar mais leve. Detalhe, quanto maior a camada de drenagem, ou seja, se eu colocar argila até aqui, eu coloco menos terra ou substrato e a planta vai ficar com menos espaço para crescer as raízes. Se eu quero que ela cresça muito, 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 eu coloco uma camada de drenagem menor, mais terra e a planta tem mais espaço. Aqui no meu caso eu vou fazer nenhum nem outro. Eu vou fazer uma camada generosa de drenagem e vai sobrar um espaço legal para o substrato que eu já vou te mostrar. Antes eu vou tampar o furo daqui com manta bidim, pôr argila e tampar com manta também para facilitar depois uma futura manutenção. Vou pedir para o meu cinegrafista e diretor tomar cuidado com o pé, que a Jenny Joplin, a gatinha, está se enroscando bem no pé para não cair. JJ, você vai ajudar? Sim ou não? Vou lá pegar a manta e já continuo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se esse tema é interessante para você, já deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda bastante. E também, a manta bidim ou manta geotêxtil é feita a partir da reciclagem de garrafa PET, então ela não vai se deteriorar com o tempo. A gente tampa o furo para evitar que caia terra na sala. Lembra que eu falei da sua sala ficar sempre limpinha? Então eu tampo o furo, ponho argila e coloco a manta por cima para, numa futura manutenção que eu for desmontar o vaso, as raízes não vão estar enroladas, ali embololadas com a argila, elas vão estar separadas. Detalhe, se você não tem a manta e não quer comprar, pode usar um tecidinho de TNT, um tecido de cozinha, com a diferença que talvez ele vá se deteriorar com o tempo e a manta não. Quanto de argila eu coloquei? Um tantinho assim, como eu te falei, pode ser menos ou pode ser até mais. E vou cobrir com a manta. Agora é colocar o substrato e a planta. Porém, eu vou te mostrar como é que a Rhapis vem do produtor e qual substrato que eu vou usar. Como que ela vem? A só fala, chegou mais uma ajudante aqui, a segundinha.
Que substrato que eles usam aqui dentro eu já vou te mostrar. Ainda por cima, além de ser linda, é uma das plantas que ajuda a melhorar a qualidade do ar interno. Está até escrito aqui na etiqueta dela, plante ar puro. Olha, agora eu vou tirar, como eu sempre gosto de fazer para você ver, então que tipo de terra ou de substrato o produtor usa nas plantas que a gente compra. Aqui, ó, bastante matéria orgânica, casca de pinos moída, carvão, material de decomposição de poda, um pouquinho de fibra. Como eu não tenho esse substrato específico aqui, normalmente o que a gente faria? Terra vegetal, que é essa terra já preparada com humus de minhoca, esterco, que já é bem rica, usaria ela para fazer o plantio da Rafis. Porém, você já sabe, você que me acompanha sabe que eu gosto de fazer as minhas misturebas. Então eu peguei a terra vegetal que a gente vende lá na loja, coloquei um pouquinho de carvão moído, um pouco de vermiculita, um pouco de perlita. Talvez para você, se não tiver nada disso, o mais fácil seja carvão de churrasqueira limpo, esse carvão comum. Tritura ele e mistura com a sua terra, ele vai ajudar na drenagem, fica bem bacana. Agora eu vou fazer a cama com o meu substrato. Detalhe do momento do plantio. Peraí, vou aproveitar o restinho que tem aqui para não desperdiçar nada. O detalhe, se você faz a cama aí com a sua terra sem medir muito e coloca a planta lá no fundo, depois vai completando com terra, eu tô aqui no meio da minha sala, né, entre a sala e a cozinha. Se eu ficasse fazendo isso, a chance de ficar caindo terra, substrato pela sala é muito grande. Então eu prefiro colocar bastante aqui dentro, aí eu abro o espaço no meio com a minha mão, ou lembra aquela dica que a gente já deu de plantio também, que você pode medir com o próprio vaso que ela estava, o espaço que ela vai ocupar aqui no meio. Vou pedir para o Ralph vir pertinho, a hora que eu tirar ele mostra. E mais um detalhe super bacana. A Rafis, você sabe, né? Ela tem essas hastes, aqui a gente tem umas 5 hastes mais ou menos. E por que não é legal você usar pedra no acabamento do vaso? Porque as mudinhas novas vêm dali de baixo. Se tiver muita pedra por cima, é difícil dela conseguir sair. Olha aqui, ó, vem bem pertinho. Olha que graça, as mudinhas novas vindo. Ela vem da base aqui da planta. Olha a outra aqui. Então, logo logo o nosso vaso vai estar mais cheio. Eu não vou fazer acabamento com pedra, vou fazer com outro material que eu gosto bastante. Caso você coloque, o meu coube certinho. Se ele ficasse muito alto, é só desbastar o torrão por baixo, né, fazendo isso aqui para liberar um pouquinho já das raízes e completar com o substrato. Está praticamente finalizado o plantio. Vou fazer o acabamento e eu tenho um suporte de madeira com rodinha. Vou te dar mais uma dica para você evitar acidentes desnecessários aí na sua sala ao manobrar e tirar o seu vaso do lugar. Lembra como é que a gente faz para saber se a planta está posicionada bem no centro do vaso? Que isso fica mais bonito usando a nossa mão. Nesse caso, ela está bem posicionada. Outro detalhe que sempre me perguntam em aulas presenciais, na loja, em vídeo: a altura da planta com relação ao substrato ou à terra. Tem gente que quer ganhar espaço, coloca a planta lá para cima com as raízes expostas. Não.
nem lá para baixo, porque acha que ela está muito alta e vai enterrar demais, colocar a terra aqui lá para baixo. Não também, a gente sempre vai respeitar. Essa rafis ela veio praticamente nessa marcação do vasinho. A mesma coisa que estava aqui eu vou respeitar no meu vaso novo ou até no solo se eu for plantar. Então sempre, da onde a planta sai da terra, eu vou fazer igualzinho no meu vaso ou no meu jardim. Dou uma batidinha para acomodar a terra. Vou completar mais um pouquinho, fazer a primeira rega e o acabamento. Por que a primeira rega? Porque vai descer um pouquinho de terra, a gente completa e aí faz o acabamento. Olha lá o nosso brotinho. Essa planta ficou bem conhecida, bem popular, bem comum, eu te diria, né? Mas é bem bonita mesmo. Viu como a nossa batidinha para acomodar a terra resolve? Não desceu nada de terra, não abriu buraco e detalhe importante, a água desceu com bastante facilidade, sinal que o substrato está bem drenante, aquela água que escorre do jeito que a planta gosta. Como você vai molhar a sua rafis daqui agora em diante, né? 1 ou 2 vezes por semana, depende do calor e do tempo, do clima mais seco ou mais úmido que faz aí na sua região. Então entre 1 e 2 vezes por semana. Detalhe, a minha planta está um pouco empoeirada, porque estava no tempo de seca agora há pouco. A rafis vai apreciar se você lembrar de pulverizar água nas folhas 1 vez por semana, a cada 10 ou 15 dias, ou quando for fazer uma limpeza ali na sua sala. Sua planta vai ficar bem contente. Essa é a casca de pinos PP, é um tamanho bem pequeno e ela é escovada ou polida. Se você for comprar, você vai encontrar a casca de pinos comum, ela é mais grosseira, tem um aspecto mais rústico, e a casca de pinos polida ou escovada. E ela vai variar também o tamanho das casquinhas, né? Não confundir com o tamanho da embalagem, do saco. É o tamanho de cada casca. No vaso pequeno, a casca pequena fica mais charmosa. Cuidado na hora de escolher o seu suporte. Aqui, como só eu vou mudar o vaso de lugar, às vezes vou pedir para o Ralph ou mesmo para a Dani, que me ajuda a manter a casa. Por que estou te falando isso? Porque eu escolhi o suporte exatamente do tamanho do fundo do vaso. É um risco. Quando muitas pessoas mexem no vaso, é um risco porque qualquer empurradinha ele pode tombar. Então é sempre bom que você escolha, se for mais de uma pessoa para mexer no vaso, um suporte um pouco maior. E na hora de empurrar, independente do tamanho dele, jamais empurrar com o pé ou chegar e querer fazer assim de cara. É como se você fosse pilotar um carro. Você pega no vaso e ó, venho girando ele devagarzinho. Posso pegar no suporte, ajudar a trazer, mas não empurrar e não usar o pé para fazer essa manobra. Olha só. Aqui, ó, dirigindo. Já tô apaixonado. E você? Espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Como eu te falei, no meio ali do vídeo sempre tem alguns detalhes que às vezes fogem um pouco na hora de montar o seu vaso, por isso sempre é bom a gente relembrar. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, além do conteúdo do nosso site, que é o vilanina.com.br. E eu estava pensando aqui, na nossa live sempre pedem, né, um tour pela minha sala, pelas minhas plantas. A gente já fez alguns, mas acabei de combinar aqui com o Ralph que em breve a gente vai mostrar uma por uma, talvez em mais de um vídeo, porque são muitas plantas, então em breve teremos novidades. Fique com esse vaso bem bonito e fique com o meu. Muito obrigado!